Sejam muito bem-vindos ao Credcast, o podcast que traz o melhor conteúdo do mercado imobiliário. O meu nome é Júlia Venturi e o tema de hoje é uma das principais dores de quem trabalha com o mercado imobiliário, seja vendendo ou alugando. Eu tô falando de captação de imóveis. Então fica comigo que no programa de hoje vamos nos aprofundar nesse tema, trazendo um conteúdo valioso que eu tenho certeza que vai abrir a sua cabeça para melhorar a performance da sua carteira de imóveis. Para conversar comigo sobre isso, eu chamei um expert no assunto, Diego Moeller, que é o cofundador e diretor comercial da Captei, uma startup catarinense que nasceu para facilitar esse processo e desenvolveu soluções tecnológicas para a captação de imóveis. Oi, Diego, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Credcast. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse e falasse para a gente o que é captação de imóveis. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Diego Moeller, eu sou um dos sócios aqui da Captei, startup de tecnologia voltada para o mercado imobiliário, como no Startupês a gente fala PropTech, né? A gente nasceu com o objetivo de curar uma das maiores dores do mercado imobiliário, que é a captação de imóveis. Hoje em dia a imobiliária perde muito negócio por falta de produto. A maior parte das vendas e aluguéis perdidos ou é por falta de produto, ou muitas vezes erro de atendimento, processo de aluguel, né, e venda ali, e a gente nasceu para resolver essa dor de captação. Para a gente, captação de imóvel é um dos processos mais importantes dentro da imobiliária, né? É onde a imobiliária começa a fazer a primeira venda do serviço dela, que é para o proprietário do imóvel, né? Então, para a gente, é um dos processos mais importantes mesmo na imobiliária. Diego, queria que tu me explicasse um pouquinho quais são as fases da captação de imóvel. As fases da captação. Eu acredito que a gente pode dividir em algumas fases, assim, né? Então, nós podemos trazer primeiro a fase da descoberta do perfil de imóvel, perfil de cliente da região. Então, entendendo a região que eu estou atuando, eu consigo entender o público, eu consigo entender qual que é o perfil de imóvel endereçado para esse público que eu estou atraindo. Depois que eu consigo superar essa etapa, eu vou para a parte de prospecção, né, que a gente costuma falar, que é fazer o quê? Levantar essas oportunidades de mercado, de captação, e buscar conexão com o proprietário, com o responsável pela administração daquele imóvel, né? A partir disso, eu consigo fazer uma conexão, agendar uma visita, negociar a taxa que eu vou fixar depois na venda, ou com o proprietário ali na taxa de administração do imóvel no aluguel, né? Fazer toda a negociação comercial ali para deixar o imóvel na minha imobiliária. E a partir disso, então, ir para os finalmente, que é concluir a captação, né? Com as fotos, enfim. Basicamente, resumindo assim por cima é isso, tá, Ju? Como tu mesmo disse, a captação de imóvel, ela tem sido uma dor de cabeça grande para o mercado imobiliário, né? O que aconteceu? Por que é tão difícil captar esses imóveis? Olha, acaba se tornando difícil, muitas vezes, por falta de uma determinada estratégia de captação, né? Porque, vamos lá, muitas vezes a imobiliária faz captação de qualquer tipo de imóvel e acaba poluindo a pauta. E aí acaba confundindo o público que ela atrai para o site dela. Então, captar em volume não necessariamente é trazer resultado para o imobiliário. Então, o que acaba dificultando mais a imobiliária, às vezes, é a estratégia e o foco de captação. Realmente focar no perfil de imóvel que eu preciso captar, criar estratégias para captar esse tipo de imóvel, porque a imobiliária gasta muito dinheiro captando. E muitas vezes a imobiliária não sabe quanto gasta para trazer cada imóvel. Aí a gente entra num KPI que a gente fala também, né? Um resultado-chave, que é o CAC. Eu tenho que entender qual que é o custo de aquisição de cliente. Nesse caso, cliente, eu digo proprietário. Quanto eu gasto para trazer um imóvel? Então, às vezes, a imobiliária acaba tendo dificuldade em encontrar os imóveis ideais, porque o que ela tem na pauta está bagunçado e aí acaba que tem um imóvel que está parado há muito tempo, a experiência do proprietário não está boa porque ela não atende aquele público que está atraindo, e aí a gente acaba criando uma bola de neve e achando que tá difícil encontrar imóvel, só que às vezes eu nem sei qual imóvel que eu tenho que focar. Então, para a imobiliária, na verdade, a qualidade é melhor que a quantidade. Com certeza. Eu prefiro ter 30 imóveis de aluguel
que estão dentro do meu ICP, né, o perfil ideal de cliente, do que ter 100 imóveis tendo 20 dentro do perfil e 70, 80 que não estão. Porque quando eu faço isso, eu começo a atrair o público interessante, só que o público vai se deparar com imóveis que não estão no padrão que ele quer. E aí eles acabam saindo, indo para outra imobiliária. Então, com certeza, focar na qualidade e não na quantidade é um salto muito grande para dentro da imobiliária. Diego, e quais são os erros que a gente não pode cometer na hora de captar um imóvel? Ah, erros comuns, né, que acontecem. Captar sem estratégia, né? Sair ligando para tudo quanto é número que aparece, né? Às vezes a gente recebe uma lista de possíveis proprietários, a gente sai ligando desordenadamente sem antes fazer um estudo, uma pesquisa. E eu acredito que o maior erro, na verdade, é a estratégia mesmo, sabe, Ju? Inclusive, a gente tem gerado muito conteúdo sobre captação, falando de estratégias de captação. Então, quando a gente fala de estratégia, está abrangendo um volume muito grande de dados e informações a serem aplicadas como estratégia, né? Então, quando a imobiliária erra alguma parte dessa estratégia geral de captação, ela acaba tendo insucesso, né? Então, o maior erro das imobiliárias, no meu ponto de vista, hoje, é a execução da estratégia. Entendi. Diego, muito se fala em CRM imobiliário para captação de leads, inquilinos. Você acha que dá para a gente aproveitar essa ferramenta para captar proprietários também? Total, total. A captação é uma venda. Então, para eu fazer a captação, eu tenho que vender o serviço da minha imobiliária para o proprietário. Se ele não comprar a ideia, não comprar o projeto, não comprar que o que eu tenho a oferecer é a melhor oferta do mercado, não vai dar certo. E eu não posso fazer gestão de captação na planilha de Excel, ou no papel, ou na cabeça. Quantas vezes as imobiliárias já passaram pelo seguinte processo? Fulano, e aí, conseguiu falar com o João lá, o proprietário do imóvel e tal? Ixi, esqueci porque eu estava falando com o ciclano, ou porque eu tinha que fazer uma visita, ou isso, aquilo. É natural isso acontecer dentro do mercado imobiliário ainda, porque a captação muitas vezes não é tratada como uma venda, entende? Então, usar um CRM para fazer o processo de captação é essencial. Eu tenho que tratar como uma venda, porque se eu não tenho produto, eu não tenho negócio, eu não tenho aluguel. Entende? Como é que eu vou fazer aluguel se eu não tenho produto? E às vezes a imobiliária perde a captação por time. É abordar o lead na hora errada, abordar aquele proprietário na hora errada. Porque vamos trazer para o seguinte cenário. Eu estou ali fazendo a captação num condomínio muito bom, que eu sei que se eu colocar para dentro da imobiliária é alugado. E eu sei também que no mesmo volume, no mesma velocidade que eu alugo, outras imobiliárias alugam. E aí eu sei que tem uma unidade disponível. Só que, no correria do dia a dia, eu esqueci de ligar para o proprietário que pediu para eu ligar às 2 da tarde para ele. Eu estava fazendo outra atividade, não estava com a cabeça ali. Esqueci. E aí eu liguei às 3h30. Quando eu ligo às 3h30, ele me fala, então, acabei de fechar a exclusividade com outra imobiliária que já tinha um cliente na frente. Perdi. E às vezes eu tenho uma fila de clientes esperando. Aconteceu comigo recentemente. Eu aluguei um apartamento. Eu queria muito no Alameda Domo, aqui em Florianópolis. E eu entrei na fila. Eu vi que tinha disponível um apartamento. Eu falei, olha, tem um apartamento lá disponível. Porque a imobiliária ia fazer a captação. Ah, tudo bem, a gente vai fazer e tal. Daqui a pouco eu vou ligar pro proprietário. Aí era quase 6 da tarde. Eu mandei, deu certo? Ah, vou ligar agora. Ligou. Ah, então, o Diego aí alugou essa tarde. Perdi a oportunidade. E aí eu fiquei de olho e eu mesmo fiz a captação do outro. Eu tinha um amigo que morava lá e quando surgiu o apartamento, falou: Olha, tem uma vizinha aqui querendo alugar. Tá aqui o telefone dela, pode falar direto com ela. Aí eu passei para a imobiliária que eu já tinha relacionamento e fiz o aluguel pela imobiliária. Entende, Ju? Então, às vezes, a falta de gestão, de controle dessas oportunidades faz com que a gente perca esses imóveis que estão disponíveis, né? Então, CRM, total.
Diego, tu tem falado muito de tratar o proprietário como cliente também. Eu queria que tu falasse um pouco da importância da carteira saudável para esses clientes se manterem na imobiliária. Ótimo. Aí a gente começa a falar de algo desconhecido no mercado imobiliário, que é o customer success, né? Ou seja, sucesso do cliente. O que é sucesso do cliente? Né? Então é muito importante na hora de fazer a captação alinhar as expectativas com esse proprietário. Tempo médio para fazer aluguel naquela região, se você tiver, deixar tudo muito bem alinhado, né? Trazer relatórios para esse proprietário, relatórios de visitas, quantas visitas foram realizadas na semana, no mês, como é que está o acompanhamento, né? Trazer feedbacks para o proprietário do que esses potenciais inquilinos estão falando no dia a dia, nas visitas. Pô, seria muito legal se tivesse uma cozinha nova. Se tivesse uma cozinha nova, eu alugava. Várias coisas assim, porque o proprietário ele fica sabendo, ele pode investir também. E tratar o proprietário como um cliente é essencial. A gente vê muitas imobiliárias de venda tratar potenciais clientes de compra ali, né, na mão. É presentinho, é isso, é aquilo, é agrado. E com o proprietário, muitas vezes não é assim. Principalmente no aluguel, que é rápido. O ticket é baixo, ganhando volume. Né? Então, quando a gente trabalha com volume, nós trabalhamos com mais pessoas. E pessoas têm expectativas, os proprietários têm expectativa. Como é que eu faço o proprietário ser fiel à minha imobiliária? Essa é a pergunta que todo gestor de imobiliário tem que fazer. O que eu preciso fazer para o proprietário ser fiel à minha imobiliária? Ou o que pode fazer com que o proprietário saia da minha imobiliária? O que as outras imobiliárias oferecendo vão tirar ele de mim? E aí eu começo a mapear. E é claro, ter contato com esses proprietários é essencial, alinhar a expectativa. É o que a gente fala no sucesso do cliente, fazer um termômetro, que é o Health Score. A saúde desse cliente, desse proprietário na minha imobiliária. Vamos lá, eu tenho um proprietário que está 12 meses comigo, mas nesses 12 meses o imóvel ficou alugado 4. Será que está bom para esse proprietário essa experiência? Ou ficou 6 meses, nos 6 meses foram dois inquilinos, um ficou 4 meses e outro 2. E aí a reclamação deles é porque está cheio de infiltração lá, mas a imobiliária não fala para o proprietário isso, ou deixa passar, ou não traz um relatório consistente para o proprietário e acaba ficando aquele imóvel abandonado muitas vezes, né? E a experiência do proprietário lá embaixo. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim, claro. Não, e acho que também sobre o inquilino ser um bom pagador, né? Porque não adianta também a imobiliária oferecer um inquilino para o proprietário, daí passou um mês, 2 meses, já não paga mais, daí não adianta, né? É melhor às vezes reprovar o inquilino num imóvel que ele talvez não consiga pagar depois e oferecer uma coisa melhor para ambos os lados, né? Perfeito. E isso daí já entra dentro do perfil ideal de cliente, né? É o ICP, que a gente fala, ou PCI, né? ICP no inglês, mas o PCI, perfil de cliente ideal. Então, qual que é o tipo de inquilino que eu quero trazer para a minha imobiliária? Né? Então, quais são as características que esse cliente precisa ter? Tem que ter um histórico financeiro bom? Ele tem que ter uma renda legal? Qual que é a modalidade de crédito que eu vou usar? Qual é a modalidade de análise de crédito que eu vou usar para trazer esse inquilino? Né? Vou usar a garantia, vou usar crédito pago, né? Então, como é que eu vou fazer essa análise? Isso é muito importante, isso tem que estar dentro do perfil de cliente ideal, né? E é claro, e deixar isso muito claro para o proprietário. A gente vai trazer inquilinos de qualidade para ele, não vai aprovar qualquer cadastro. E a gente sabe que vender para quem não está preparado para consumir, para comprar, como a gente fala no Startupês de novo, é churn. Não dá para vender o churn. Então não dá para alugar para um inquilino que não tem condições de continuar pagando ou de segurar aquele aluguel. Né? E aí você pega o histórico, aí você descobre que no histórico ele foi despejado 3 vezes porque deixou de pagar aluguel. Né? É complicado, então tem que ter sim essa régua e tem que entender direitinho qual que é o perfil de cliente que eu tenho que trazer para a imobiliária. Entendi.
Diego, com essa dificuldade na captação de imóveis, muitas imobiliárias elas estão partindo para a captação de imóveis na planta. Só que até o imóvel ficar pronto, às vezes demora um pouco. Você acha que é uma boa estratégia? Bom, depende da pressa que a imobiliária tem para fazer resultado. Se eu não tenho pressa, o que dá para fazer? A imobiliária ela não pode deixar de lado os imóveis usados, os imóveis de terceiros. Não pode, é o que traz dinheiro mais rápido. O que a imobiliária pode fazer? Ela pode se preparar para os novos. Então, ela pode ter uma vertical de negócio que fica fazendo a angariação, a captação de imóveis que estão para ficar pronto. E pode já fazer parceria com construtoras, fazer. Então, é uma parte mais corporate, vamos dizer assim, que eu vou tratar direto com as incorporadoras. E não posso deixar de acelerar a captação de terceiros, fazer um mapeamento da região, quantidade de imóveis disponíveis para aluguel, né, o tipo de imóvel, porque daqui a pouco, se eu tenho captado eu tenho a maior parte do mercado, ou eu não tenho mais imóveis para captar na cidade, dentro do perfil que eu quero, vale pensar em começar a explorar outro perfil de proprietário, outro perfil de cliente e começar a diversificar de maneira inteligente. O portal que eu uso, o site que eu uso, tem que permitir eu separar muito bem os perfis de imóveis. O que eu não posso deixar de fazer é captar imóveis de terceiro, porque é o que traz maior rentabilidade para a imobiliária de aluguel, principalmente, né? Então, mudar 100% ou tirar pessoas da operação de terceiros e colocar para captar imóveis na planta, eu não faria na minha imobiliária. Eu não faria. Eu abriria uma nova unidade de negócio e diversificaria depois. Fez sentido para ti? Entendi. Faz sentido, com certeza. Diego, falando em tendências, os microapartamentos eles estão muito em alta. Você acha que eles são uma boa aposta para o mercado? Depende da modalidade, né? Por exemplo, uma família não vai morar num loft ali, num apartamento pequenininho, né? Não dá. Então, aluguel anual depende da região. Se eu estou numa região universitária, legal, pode fazer sentido, né? Se eu estou numa região um pouco mais empresarial, corporativa, talvez não seja o melhor negócio, né? A não ser que eu consiga criar algum método de aluguel por temporada, estilo outras plataformas que existem no mercado, né? Aí eu tenho que ter maturidade na minha imobiliária para ter esse tipo de assinatura, entende? Aí quem sabe a modalidade de garantia por trás, talvez, né? Então tudo depende da região. Depende da região que eu atuo, depende do público que eu estou atraindo para a minha imobiliária, depende da vertical de negócio, sabe, Ju? Então, no meu ponto de vista, depende muito. Pode ser uma boa, como pode ser, se focar 100% nisso, pode ser muito ruim. Por isso, estudar mercado, estudar tendências, né? A gente agora está entrando uma nova geração dos anos 2000 que estão começando a se capitalizar e que essa galera não quer muito vínculo, não quer ter um contrato de aluguel de 1 ano, sabe? O mundo startup hoje, no mundo remoto, trabalho remoto, tem gente que passa viajando o ano inteiro e pagando diária ou fazendo contrato mensal, sabe, por plataformas e outras imobiliárias. Então, tudo depende do momento do mercado. Vale a pena estudar e ficar preparado para a mudança. O que a gente não pode fazer é fechar os olhos para o que está acontecendo e seguir no modelo tradicional que está instaurado há mais de 30 anos. É tudo dinâmico, muda. A maneira de como as pessoas alugam imóveis hoje é diferente de como alugavam 1, 2 anos atrás. Então, tudo muda muito rápido. A gente tem que estar ligado. Agora, se é um bom negócio ou não, eu acredito que depende muito da região da imobiliária. Entendi. E falando dessas mudanças, tu acha que o mercado está preparado para isso? Tu acha porque o mercado imobiliário
às vezes é muito engessado, né? E tu acha que as imobiliárias estão se abrindo para esse novo perfil de cliente, essas novas pessoas, essa geração que quer coisas mais imediatas, coisas mais fluídas? Muitas vezes, o mercado precisa se preparar rápido. A gente viu a revolução que foi com os motoristas de aplicativo. Ninguém estava preparado. Os táxis não estavam preparados para o que aconteceu, tiveram que se reinventar, né? Então, quando surgiram esses grandes players do mercado imobiliário, como a Loft, por exemplo, o mercado também não estava preparado para o novo modelo de negócio. Tiveram que se adaptar. Então, por isso que eu digo, sempre digo para as imobiliárias, olhem para frente, olhem para as tendências, o que está acontecendo. Uma frase que eu gosto muito é: não pare, adapte. A gente não tem que parar, a gente tem que adaptar. Então, eu não vou parar de fazer aluguel, eu vou adaptar a forma de fazer aluguel. Há alguns anos atrás não existia garantia. Garantia com cartão de crédito, não existia, Crédito Pago trouxe isso, né? E não existia mesmo, era às vezes no fio do bigode ali o acordo de aluguel, né? Era com a avalista, sabe? Com um fiador lá. Então, nossa, as coisas mudam muito rápido e a gente precisa estar aberto a mudanças, não necessariamente preparado. Isso é muito importante. Às vezes acontecem coisas que a gente não está preparado e aí tem dois perfis de pessoas: as pessoas que travam e não conseguem fazer mais nada e aquelas pessoas que, diante desse desafio, buscam maneiras de fazer diferente. As imobiliárias que ficarem fechadas no mundinho tradicional, infelizmente, vão sofrer muito com isso. Imobiliárias mais familiares, que não estão vivendo a era tecnológica que a gente está passando, vão acabar tendo mais dificuldade. Agora, as imobiliárias que estão vivendo o hoje e de olho lá na frente, no que está acontecendo no mercado, essas têm mais facilidade. Preparado, ninguém está. A questão toda é quem está mais atento e está com a cabeça aberta à mudança. Eu já conversei com imobiliária que falou: não, a gente não tem CRM aqui dentro porque a gente gosta de fazer do jeito tradicional. Tá. Aí eu sempre pergunto: beleza, entendi, mas me diz uma coisa, você busca aumentar o número de aluguéis? Melhorar o teu volume de captação com qualidade? Ah, sim, isso a gente sempre busca. Entendi, fulano, mas me diz uma coisa, como é que você pensa em fazer isso fazendo a mesma coisa que você faz há 30 anos? Como é que você vai ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa há 30 anos? Não acontece. É aqui, é a mentalidade, a cabeça, entendeu? Então, no meu ponto de vista, é isso, Ju. Entendi. E acho que é entender também que muitas dessas empresas novas, elas vêm para ajudar e não para atrapalhar, né? Assim como a Crédito Pago e a própria Captei. E eu queria que tu me contasse um pouquinho de como surgiu a ideia da Captei. Perfeito. E sim, tecnologia vem para ajudar, né? Tem muita PropTech aparecendo e é tudo para somar, sabe? Jamais para destruir com as imobiliárias. Então, as empresas de tecnologia surgem justamente para trazer agilidade no dia a dia. Quanto ao surgimento da Captei, existia uma demanda de uma imobiliária específica aqui em Floripa e de captação. E aí o Léo, o meu sócio, ele tinha um contato muito próximo dessa imobiliária e aí ele teve uma seguinte sacada: olha só, e se eu conseguisse te trazer o proprietário do imóvel, ajudaria a fazer a captação? Ah, ajudaria, com certeza. Como fazer isso? Aí começou a saga, né? Como encontrar o proprietário do imóvel a partir dos imóveis anunciados. Com isso, aí identificamos possibilidade de acesso à base de IPTU através das prefeituras, porque sempre foi um dado aberto, um dado mais público, né? As imobiliárias podiam consultar às vezes ali para ajudar na gestão. Então, nós conseguimos esse acesso e começamos a cruzar dados de IPTU com dados de anúncio e também com bases de telefones
pesquisando o CPF desses proprietários, eu conseguia mostrar para a imobiliária quem era o proprietário de cada imóvel que estava anunciado. Assim, a imobiliária conseguia fazer uma captação muito mais rápida. Fizemos um teste, começou a dar certo, aí depois fomos evoluindo a plataforma até construir, de fato, a Captei. Né? A partir disso, com outros players trabalhando a parte de captação por indicação, também surgiu uma demanda de uma imobiliária que gostaria de lançar um programa de indicações. Nós pegamos esse projeto e desenvolvemos uma plataforma de captação por indicação de imóveis, para que as imobiliárias pudessem fazer a captação de uma maneira muito mais rápida. E a gente sabe que no mercado imobiliário, muitas captações são feitas por indicação, seja do zelador, do porteiro, de outros corretores autônomos, de amigos. Se eu tenho um amigo que tem um imóvel que ele quer alugar e eu conheço uma imobiliária boa, eu falo, pô, fulano, fala lá com a imobiliária tal, que essa imobiliária ela vai te ajudar. E aí ele vai lá e deixa o imóvel com aquela imobiliária. Eu fiz uma indicação, entende? E o canal de indicações, ele não era tão explorado no mercado imobiliário. Não de maneira formal, mas no informal. Sabe? Aquele cafezinho depois, coisinha assim. E aí depois acabava esquecendo porque não tem gestão. Aí vem gestão de captação. Recebi uma indicação, eu faço a gestão dessa indicação. Daí a gente começou a pensar no modelo de negócio e a Captei acabou ficando com dois produtos. Um para fazer a captação ativa de imóveis através de base de PTU e portais e anúncios de portais. E o outro, a captação pelo marketing de indicação, né, que tem hoje muitas imobiliárias tendo bastante resultado com isso. Assim surgiu a Captei, né, em 2019. Que legal. E como é que você vê a empresa daqui 5 anos? Vocês pretendem lançar mais novidades, mais facilidades para o mercado? Sim, temos sim. Recentemente nós fizemos a aquisição da Oliver, que é uma esteira digital de aluguel, para ajudar as imobiliárias em todo o processo de aluguel, né? E nós estamos trabalhando em novas soluções para o mercado imobiliário, né? Em breve vão sair algumas novidades aí, em breve eu digo final do ano, início do ano que vem. Então, existem planos bem audaciosos para ajudar as imobiliárias. Nos próximos anos vão estar no ar aí. Nos próximos anos, não, nos próximos meses, né? Aqui na Captei, um ano passa em 3 meses, praticamente. É tudo muito rápido, né? Então, a gente está num movimento bem legal. Então, assim, a Captei vai ser um unicórnio das startups, né? E nós vamos trazer soluções que vão fazer com que as imobiliárias tenham muito mais eficiência, tanto no aluguel quanto na venda. Tu não pode dar um spoilerzinho pra gente do que vem aí nesses próximos meses? Tô me segurando, Ju, Ah, tô me Diego não segurando, segura tô o me Diego. segurando. Nós recebemos um aporte recentemente de 7,5 milhões, né? E esse aporte é justamente para trazer mais novidades para o mercado. E eu digo, são novidades que não posso falar. Ah, Diego, meu Deus. Ainda não, ainda não, Ah, ainda não não. acredito. Eu achei que ia escapar alguma coisa, tu tá segurando mesmo. Ainda não posso falar, mas Entendi. eu garanto que vai ser muito bom. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Diego, e como é que tu vê o mercado nos próximos anos? Porque tá todo mundo com muita sede de melhoria, de novas tecnologias, todo mundo quer revolucionar, todo mundo quer trazer coisa boa, coisa nova. E tu acha que o mercado vai se adaptar? Tu acha que a gente vai estar caminhando para um mercado diferente? Bom, o mercado fica diferente todo ano, né? Como eu disse, a forma de alugar sempre muda, né? Principalmente o aluguel. Assim como a forma de venda também tem mudado bastante. Hoje em dia existem várias plataformas que podem ajudar numa venda mais digital, né? Assim como um aluguel. Então, eu acredito que com essa nova geração sendo capitalizada, começando a agir no mercado imobiliário, geração dos anos 2000, principalmente, as coisas tendem a mudar. Porque se a gente parar para pensar, o jovem de hoje, dos anos 2000, ele não tem paciência para esperar um Uber durante 3 minutos. Olhou ali, 5 minutos, Uber, não, 5 minutos não, cancela e passa o outro.
né? Ah, esse aqui é 1 minuto, pô, legal, cara, eu quero o carro na porta para sair, né? Então, pensa, esses jovens não querem esperar 3, 4 dias para fazer um aluguel, eles querem para ontem as coisas, para ontem, entende? Então, essa galera mais nova que está começando a agir no mercado vai começar a ditar o ritmo, e é um ritmo acelerado, é um ritmo acelerado. Aluguel digital, metaverso, tour 3D, sabe? Daqui a pouco todo jovem vai ter aquele óculos de realidade virtual, vai viver no metaverso, vai visitar a imobiliária, vai visitar os imóveis por ali e vai alugar por ali. Eu não duvido que isso não venha a acontecer, entende? Hoje a gente já tem ferramentas que possibilitam um tour virtual no imóvel, né? Eu comprei um apartamento para investir recentemente na planta e com óculos eu vi todo o imóvel do jeito que eu queria, maravilhoso, fantástico, entende? Então eu acredito muito que em breve as pessoas vão começar a alugar imóveis 100% digital. Hoje, o 100% digital, o mercado não está preparado para isso ainda. Então, o mercado está preparado já para um modelo híbrido de aluguel. Então, eu posso alugar um imóvel sem visitar, mas ainda tem alguma burocracia. Ou eu alugo o imóvel visitando e depois faço todo o processo digital. Então, imagina todo aluguel digital. Eu acredito que esse é o futuro. Então tá, que bom. Vai ter Captei no metaverso também, Diego? Quem sabe, né? Ah, tô tentando arrancar as tuas novidades aí, meu Deus. Quem sabe a gente faz uma coisa diferente. Expandir. Expandir. Então A tá. gente já tem cliente na Espanha, né, entrando cliente no México, né? Essa rodada também vai ajudar a gente no projeto de internacionalização, né? Lançamento de novidades. Então, Ah, então tá bom. tem bastante coisa boa. Diego, então pra gente se encaminhar pro final do podcast, eu queria que tu deixasse um recado ou uma mensagem ou falasse mais alguma coisa que tu quer falar. É, então, o que eu posso deixar de mensagem para quem está assistindo, corretor, imobiliária, não ter medo do novo, não ter medo das novidades e ser diferente. Ser diferente é se capacitar, sabe? É ser 1% melhor todos os dias. É isso que faz a gente ter sucesso, entende? Ter propósito. E também que as pessoas elas não alugam, não compram imóveis, elas realizam um sonho. Então, colocar propósito no negócio, sabe? Qual que é o propósito da minha imobiliária hoje? Sabe? Ah, eu quero impactar diretamente 1.000 famílias em tanto tempo. Qual que é o propósito do negócio? Sabe? O propósito da Captei foi claro desde o início, ser o braço tecnológico de mais da metade das imobiliárias do Brasil. Essa é a visão que a gente tem. E o que a gente quer fazer de fato é potencializar a transição do tradicional para o digital, fazendo com que as imobiliárias realizem o sonho de milhares de pessoas, sabe? Então isso é ter um propósito e aqui dentro as pessoas vestem a camiseta pelo propósito da empresa, não simplesmente pelo salário, pelo emprego. Não, é pelo propósito. E qual que é o propósito da minha imobiliária para que o proprietário ele realmente queira fazer parte? Para que o inquilino ele tenha orgulho de ser meu cliente e que os colaboradores eles queiram fazer parte dessa evolução, sabe? Então, o principal recado para as imobiliárias é pensa diferente, abre a cabeça. Quem sabe faz uma imersão no mundo de startups para ver como é que é a cultura. O que eu posso trazer para dentro da imobiliária? Porque hoje o mercado ainda ele tem um pouco de receio à mudança, né? Talvez algumas pessoas fiquem chateadas comigo, mas assim, tem um pouco de receio à mudança. A gente viu o desespero que foi no decreto que saiu e depois foi revogado, né? Então, assim, incrível, eu participo de grupos onde tem várias imobiliárias. E tinha grupo que as imobiliárias estavam felizonas com aquilo ali. Isso vai trazer mais liberdade, porque o atendente ele vai poder atender o telefone, falar com o possível inquilino, apresentar o imóvel, que às vezes o corretor não pode.
A secretária vai poder atender um lead, qualificar ele, porque às vezes o Cresci acaba multando algumas imobiliárias em relação a isso. Então, algumas imobiliárias viram oportunidade, enquanto outras viram o caos. É engraçado ver esse pensamento diferente no mesmo mercado. Então, teve uma mulher que falou, nossa, isso vai tirar toda a credibilidade do corretor. Então, eu acredito que a gente tem que pensar diferente. Tem que estar preparado para qualquer mudança, sendo boa ou ruim. Eu não tenho uma opinião se esse decreto ia ser bom ou ruim para as imobiliárias, porque eu não tenho uma imobiliária, né? Eu não sinto na pele isso, realmente. Eu só sei que tem que estar preparado. Com certeza. Mudança sempre vai ter, né? Diego, se tu quiser falar um pouco das tuas redes sociais, como que as pessoas podem te achar, tu disse que vocês estão fazendo bastante conteúdo também legal, então se quiser divulgar. Legal, o pessoal pode seguir @captei com 2 is, P mudo e 2 is, captei e @Diego Moeller, né? O meu é mais pessoal, então tem mais coisas da minha vida ali, tem bastante conteúdo também. Eu compartilho alguns conteúdos da Captei ou conteúdos que eu acabo produzindo às vezes, né? Mas da Captei vocês vão encontrar muito conteúdo rico para o mercado imobiliário, né? Hoje a gente está com um time de marketing sensacional que está conseguindo gerar bastante conteúdo aí para o mercado. Então tá bom. Muito obrigada pelo teu tempo, Diego, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Acho que o futuro do mercado vai ser muito bonito e quem souber se adaptar tem muito pela frente. Então, muito obrigada. Isso aí. Não pare, adapte. É isso aí, essa é a frase. Não pare, adapte. Obrigada, Diego, e seja sempre muito bem-vindo ao Credicast. Obrigado, até mais. Diego, muito obrigado por tanto conhecimento compartilhado, pelo seu tempo e obrigado também por topar participar do Credicast. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Acompanhe as redes sociais e o blog da Credit Pago para ver muitos outros conteúdos interessantes. Um beijo e até o próximo episódio do Credicast.